Eu não conhecia. A paz do Senhor, meus amados, agora está louvando, engrandecendo o nome do Senhor nesta tarde, em nome de Jesus. Vamos louvar, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te damos graça nesta tarde, por podermos estar aqui, ó Deus, neste lugar, te louvando e bendizendo o teu nome. A nossa oração, Pai, que o Senhor venha falar conosco, venha manifestar o teu poder e a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos dele, obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a tua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei quando eu profetizar. Onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a tua voz. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos dele, obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênção. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar. Onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a tua voz. Quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a tua voz. Aleluia, graças a Deus. O irmão Nascimento vai estar fazendo menção na palavra do Senhor aos nossos corações, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos nesta tarde pela vida do teu Filho. Ó Deus, Pai, ministrar a tua palavra. Usa ele, Pai, com poder e grande glória, a fim de que teu nome venha a ser glorificado em nós e através de nós a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, saúde a amada igreja com a paz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir nosso livro santo, no primeiro livro, o livro de Gênesis.
Gênesis 22. Gênesis 22. Quando? Gênesis o quê? 22. 22. Diz assim: aconteceu, depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, que é o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã da madrugada, e albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, cortou lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Até aqui. Aleluia! Glória a Deus. Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder falar da tua palavra. Pai, é sempre uma dádiva que nós sabemos que, embora não sejamos merecedores, a tua palavra que não volta vazia, está sempre aqui ao nosso dispor. Que nós possamos nos glorificar, que ela seja instrumento para cada um dos nossos comportamentos e nossos dias, Pai. A oração que eu faço, eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, tomando como base esse louvor maravilhoso que a gente acabou de entoar aqui agora, em que ele fala da obediência à palavra do Senhor, eu confesso para vocês que nós que somos crentes, graças a Deus, nós acreditamos em crendice, né? Sem pleonasmo. E essa palavra está no meu coração. Eu estava vindo de casa, eu venho de casa numa perspectiva de uma distância, e aí eu estava com a Bíblia, leio as manchetes e depois eu vou ler a Bíblia um pouquinho. E eu estava lendo exatamente esse texto, que é um texto forte, é um texto bastante conhecido, que fala sobre a obediência. Eu acho que esse texto ele revela o máximo que nós podemos ter de nossa vida em relação à obediência. E nós sabemos que a obediência aos mandamentos do Senhor é talvez uma das maiores virtudes que um filho de Deus pode ter, né? Então é um texto que fala por si só, porque a gente inicia os livros bíblicos através de Gênesis, mas se a gente volta um pouquinho em Gênesis 12, Abraão ainda, né, dá mostras da sua capacidade de ser obediente, quando o Senhor diz a ele: sai da tua terra. Por que é importante a gente olhar esse texto com tanto carinho? Porque uma das maiores dificuldades que tem para a gente, como ser humano, é exatamente administrar a capacidade de você se submeter a uma ordenança. E essa palavra ilustra bem a capacidade de Abraão, porque nós somos casados, nós temos nossos filhos, e a gente costuma falhar, porque talvez seja uma falha, eu creio que seja uma falha grave nossa, não conseguirmos, pela nossa constituição humana, colocarmos Deus sobre todas as coisas, e todas as coisas é todas as coisas mesmo, né? O apóstolo Paulo, ele vai dizer que morrer é lucro. Morrer é lucro. E nós temos que conseguir interpretar bem, mas não interpretar aos nossos olhos, mas ele reconhecendo toda a divindade, toda a solenidade que representa aquele momento. Assim como Simão Pedro, ao não aceitar ser crucificado de cabeça para cima e sim de cabeça para baixo, por entender que ele não era digno. Então, assim, existem os momentos em que a gente tem que mostrar ou demonstrar essa reverência que nós temos a um Deus, né? Mas, por outro turno, me é peculiar reconhecer, mesmo dentro da própria Escritura, no desfolhar dos livros, que muitos outros autores tiveram dificuldade
dificuldade de reconhecer essa grandeza de Deus. Então, não adianta a gente ter que iniciar um trabalho. Quando você vai falar sobre Mefibosete, a gente vai ter uma pergunta. Você, como é que está a sua aliança com Deus? Porque Deus, Ele é fiel. Deus é fiel. Então, às vezes, colocar o termo de maneira correta, ou seja, Deus, Ele está aliançado contigo, mas a pergunta que eu faço é, você está aliançado com Deus? Aleluia. E quando a gente fala de Mefibosete, a gente precisa interpretar que muitas das vezes, aquela cidade de Lodebar, na verdade, é um momento onde você está recolhido, mas a gente tem que pensar o seguinte, a relação com Deus é uma relação de relacionamento. O que significa isso, irmão? Relacionamento é aquela coisa que ela é tão fortificada, tão fortalecida, que mesmo nas adversidades da vida, Deus não deixa de ser Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Jó, quando ele perde tudo, Jó não diz, o diabo me tirou tudo. Por que Jó não diz, o diabo me tirou? Porque Jó conhecia Deus, e Jó estava aliançado com Deus, e Deus sabia disso. Então, quando a gente volta aqui no texto, vai assim, olha, toma agora teu filho, teu único filho, teu único filho. Talvez a gente, não estando alicerçado na fé, vai ficar achando que Deus está provando Abraão. Eu não quero crer. Deus sabe de Abraão, porque a palavra de Deus diz que Ele conhece a cada um de nós, mesmo antes da concepção. Amém. Deus está fazendo com que Abraão, ele se fortaleça. Ele está dizendo, Abraão, meu filho, quando você estiver pronto, e isso Deus sabe, Abraão tem que saber. Abraão é que tem que saber. Aleluia. Porque a cada momento Deus vai trazer para a gente desafios nas nossas vidas, e esses desafios eles vão ser provados à medida em que o nosso relacionamento com Ele vai se aperfeiçoando. Mas Ele já está aliançado conosco, pelo amor de Deus. Ele já está aliançado conosco. Somos nós que precisamos aliançar com Ele. É verdade. Aleluia. Deus é fiel, ontem, hoje e sempre. Amém. Então, quando a gente começa a fazer esse tipo de leitura, nós temos que ter muito cuidado, porque não dá para ter contradição. Deus é perfeito. Deus é perfeito. O que Deus faz, está feito. Deus não precisa da aprovação da gente para nada. Quando ele disse, a missionária Camila, ela fala isso, né? Quando ele diz assim, haja, ouve, e ninguém precisa falar glória a Deus, amém, ouve. Então, Deus vai trabalhando conosco, para quê? Para que cada um de nós possamos estar encontrando o nosso time, o nosso ponto na nossa relação com Ele. Então, quando Abraão toma teu filho, único filho, Isaac, a quem amas, e vai à terra de Moriá, nós, quando a gente volta em Gênesis 12, nós percebemos também que Abraão, quando Deus fala para ele, sai da tua terra e da tua parentela, Abraão apenas obedece a palavra do Senhor. Aqui, nesse livro, no versículo 7, diz assim, então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse, meu pai, e ele disse, eis aqui, meu filho, e ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Aleluia. Disse Abraão, Deus proverá. Fé, irmãos, nós precisamos ter fé. Nós precisamos ter fé. Nós não precisamos ficar aqui querendo, nós precisamos agradar a Deus com os nossos comportamentos, seguindo aquilo que Ele nos traz como ensinamento. Nós precisamos alimentar o nosso espírito todo dia, porque vamos ser tentados, não tem jeito. O que nós temos mais visto hoje são as pessoas que querem agradar o homem. Agradar o homem. E você, quando você for agradar o homem, você certamente vai falhar. Aleluia. Certamente vai falhar. O homem é desse mundo. O homem é desse mundo. E chegaram ao lugar que Deus lhe disse,
e edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha, estou no versículo 9. E amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. 10. Estendeu Abraão sua mão e tomou o cutelo para si para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Irmãos, eu acho interessante as passagens, essa de Abraão, por exemplo, porque o eis-me aqui, para a gente, é uma manifestação de respeito, de reverência. Estou pronto, diga que eu te escuto. Eu sempre faço essas analogias por reconhecer, como humano que sou, como falho que sou, as nossas limitações. Porque o nosso processo na santificação é justamente caminhar nessa direção. Você está pronto. É engraçado quando você lida, eu já falei isso aqui, quando você lida com uma pessoa madura mesmo, né? Porque a gente tem que ter um pouco de cuidado. Como que elas lidam com a diversidade? Como que elas lidam com a diversidade? Parece, falando com elas, e é uma coisa que me encanta profundamente, eu já falei isso aqui do meu avô, chamando de meu avô, que é o avô da minha esposa, parece que não está acontecendo nada, está uma serenidade dele para lidar com a diversidade. Porque a palavra de Deus diz assim: tenho dito essas coisas para que em mim no mundo tereis aflição. E ele assimilou isso. Ele fala assim: eu sei que eu vou ter aflição, mas Deus é comigo, meu Pai é comigo. Então quando ele fala eis-me aqui, ele não está pensando se é o filho, se é o único filho, se é o filho amado. Ele está pensando em seguir a ordem. Quando Deus fala, vai, dou graças a Deus, porque na palavra de Deus não tem nada que diga assim. E Abraão não questionou. Você lê a Bíblia, eu falo, olha, eu não estou interpretando a Bíblia, está dizendo, vai. Então ele diz, na hora de consumar o ato, ele diz: eis-me aqui, eis-me aqui. E então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus. Não me negaste o teu filho, teu único filho. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque, na verdade, como a introdução, a palavra de Deus, ela mostra o seguinte: Deus não tem dúvida de Abraão, mas Abraão, ele vai se fortalecer a cada dia com seus próprios atos, porque nós nos fortalecemos com nossos próprios atos. Você precisa ter humildade, porque tem gente que passa a vida toda, às vezes, fazendo coisa, você fala, não sei como que aquela pessoa consegue fazer aquilo. Mas não porque aquilo te atinge, porque aquilo te aflige, é porque às vezes ela vai acabar ficando com sofrimento. Eu sou forçado a dizer para os irmãos que essa é uma característica de jovem, né? A maturidade, ela começa a ensinar você que não adianta você querer correr. Por que você querer correr? Que você precisa ter um pouco de paz. A própria palavra de Deus diz o quê? Sedes manso para ouvir e tardio para falar. Porque você vai ouvindo, você vai tomando direcionamento. Porque quando você é impulsivo, você vai para onde a tua cabeça manda, onde o teu coração manda. Às vezes você não teve o tempo necessário para falar: Senhor, o que eu faço nessa situação? Fala comigo aqui agora. Às vezes é um segundo, irmão. Às vezes é um segundo. Porque Deus é o Senhor do tempo também. Ele é o Senhor do tempo. Ele sabe a hora certa. Se não aconteceu contigo, porque a aliança dele contigo está consolidada. A dele contigo. Se não aconteceu, irmão, talvez esteja faltando alguma coisa. É hora de você refletir. É hora de você refletir. Porque quando você vai lá, Mefibosete, Davi diz o quê? Tens alguém que eu possa demonstrar a minha bondade? Porque Deus é bondoso, Deus é misericordioso. Nós podemos até não merecer. Mas ainda bem que a consumação já foi há mais de 2000 anos atrás. Aleluia. Ainda bem, né? Porque a gente vê que ainda hoje, nós, igreja, ainda continuamos falhando em não conseguirmos, em alguns momentos, obedecer à voz do Senhor. Obedecer de todo o coração, dar o nosso melhor. Aleluia. Glória. O nosso melhor. Abraão é o seu único filho, não tem problema, porque Deus lhe deu.
Deus me deu, ou melhor, talvez o texto correto seria ele me emprestou, né? Porque tudo é para ele, para a honra e a glória dele. Então, irmãos, que a gente possa aprender com Abraão a ouvir, mas ouvir mesmo, né? Ouvir com cuidado no coração as palavras do Senhor e as coisas que Ele tem para nós. A gente ouve na Bíblia, a Bíblia diz que as coisas de Deus são boas, perfeitas e agradáveis. Amém, meus irmãos? Obrigado pela minha oportunidade. Amém. A paz do Senhor, vamos estar de pé em nome de Jesus. Vamos estar louvando como aquele que vai abriu mão da sua glória. Diz assim mesmo: abriu mão da tua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou. Ele deu o nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Oh, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Meus irmãos, a questão que nós ouvimos no texto explanado nesta tarde, ela fala de uma obediência incondicional à pessoa do Senhor. Quantos de nós hoje estaríamos aptos a oferecer o nosso filho, o nosso único filho, em holocausto para Deus? O nosso irmão Nascimento foi muito sábio em dizer que Deus, ele conhecia a postura de Abraão, mas Abraão precisava conhecer a si mesmo. E essa é a proposta da palavra de Deus. Nós precisamos nos autoconhecer para que possamos fazer conforme a vontade do Criador. Eu e você que precisamos nos alinhar à palavra dele, que é boa, perfeita e agradável, e obedecer ao Senhor incondicionalmente. Como é difícil obedecer ao Senhor, como é difícil descansar no Senhor e entregar a Ele as nossas vidas, os nossos sonhos, os nossos propósitos. Nesta tarde, o Senhor está nos chamando a oferecer aquilo que nós temos de mais precioso, para que o nome dele venha a ser glorificado. Aleluia. E a Bíblia vai dizer, irmão, se você continuar lendo ali, o irmão Nascimento falou que Deus, o jovem perguntou assim: pai, estou vendo a lenha, estou vendo o cutelo, estou vendo todas as coisas preparatórias para o holocausto, mas onde está o cordeiro? E ele diz: Deus proverá para si o cordeiro. Anteriormente, ele fala para os seus moços assim: ó, ficai aqui,
que eu e o mancebo iremos subir, adoraremos ao Senhor e voltaremos. Então ele tinha apesar do seu coração contrito, o que vai acontecer? Meu Deus, o que vai acontecer? Ele tinha uma certeza: eu e os jovens iremos lá adorar e voltaremos. Então é essa certeza que nós precisamos ter. Deus, ele nos chamou, Deus nos condicionou e Ele vai na frente para nos dar vitória. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos nesta tarde, porque o Senhor tem nos chamado, Senhor, a olhar para dentro de nós, ver aquilo que é mais precioso para nós, é oferecer no seu altar, na certeza, porque o Senhor sabe das coisas, conhece tudo, Senhor. Nós precisamos ter o nosso ouvido, o nosso entendimento alinhado com a tua vontade e com o teu querer. Ó Pai, existe muitas vozes a qual nós precisamos, a qual nós ouvimos no dia a dia, mas nós precisamos tão somente ouvir a tua voz, que é boa e perfeita e agradável. Nos ajuda, Senhor, a termos comunhão contigo, a fim de cumprirmos o teu propósito. Nós queremos orar nesta tarde pela instituição Guarda Municipal, te apresentando o nosso comandante, o inspetor Ricardo, todo o seu staff, te apresentando os inspetores regionais, os inspetores, os subinspeitores, os líderes, os guardas municipais espalhados na cidade do Rio de Janeiro. Guarda a cada um servidor desta instituição. Toma também os nossos irmãos contratados, aqueles que são administrativos, aqueles que trabalham de empresas contratadas. Meu Senhor, da mesma forma, visita e abençoa. Nós queremos te pedir pelo nosso secretário de Ordem Pública, pelo nosso prefeito, pelo nosso governador, pelo nosso presidente. A tua palavra nos exorta a orarmos pelas autoridades constituídas. Nós queremos te entregar o nosso plano de carreira, o nosso tipo de refeição, as questões voltadas para essa instituição municipal, na certeza de que o Senhor está providenciando tudo ao nosso favor. Agora seja conosco, meu Senhor, nos levando no nosso setor de trabalho, nos guardando e nos protegendo. Queremos te apresentar ainda a nossa irmã Geisa, meu Deus, a nossa irmã Kátia, ó Deus, o nosso irmão Gessiel, todos os irmãos que estão passando por um momento de dificuldade, por lutas, por enfermidades. Queremos te apresentar a nossa amiga Monique. Ó Deus, seja servido da vida dessas pessoas e de todos quantos os nomes têm sido mencionados, a fim que o Senhor possa, ó Deus, enviar os teus anjos, a fim de que haja cura, libertação, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as ricas e doces consolações do Espírito Santo esteja na vida dos que creem, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos possam dizer amém. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, ninguém. Aleluia.